Olá, é com grande alegria que nós aqui do Musá Cowork Podcast, eu e Ana Paula Seixas, recebemos uma das pessoas mais irreverentes que eu já conheci na minha vida. Eu estou falando de Tayane Celice, uma mulher que a qualificação é quase impossível de declinar numa folha só. Portanto, eu vou apresentar como sendo uma digital influencer que lida com a sua linda conecta. Foi Miss Brasil, né? E assim, Miss Dona da Brasil. marca Miss Peraí, e Brasil. Miss Brasil é com o governo, né? Alguém que lida com o governo vai ser para Pra sempre. sempre. É um título eternizado, né? Exatamente. E é uma Uma mulher vez Miss, sempre Miss. sempre Miss. E eu conheci a Thay há muito tempo atrás, acho que há uns Sim. 4 anos, mais ou menos. É. E ela já passava para mim a ideia de que é uma mulher que tem realmente o desejo, eu vou dizer, carnal, espiritual e mental, de fazer a transformação na vida de outras mulheres. Eu me lembro muito bem que na época você dizia que você me disse que trabalhava com mulheres em situação de vulnerabilidade, né? E depois disso eu percebi que ela foi alavancando, crescendo cada vez mais e hoje ela é uma pessoa muito conhecida, não só no estado de Alagoas, mas notadamente no Brasil e inclusive reverbera esse posicionamento dela fora das fronteiras do Brasil. Então é com muita alegria que eu quero trazer aqui para vocês nossa querida Tayane Celice. Eita, gente, com essa apresentação toda, tô até assim. Eu que sou exibida, tô até assim. Nem combina. Nem combina. Ai, Mas você é a irreverência em pessoa. E eu vou começar lhe perguntando o seguinte: a quem você atribui, a que pessoa da sua família, essa irreverência toda? De quem você herdou? Se é que você herdou. Porque você é tão ousada, a ousadia é tão peculiar a Vossa perfeito. Senhoria, que assim, de repente você não herdou, você criou esse próprio Sim. tônus de ousadia. Eu acredito que isso já venha de mim, tá? Mas eu tenho um pai que eu sou a cópia dele. Né? Eu tenho um pai assim que um pai e uma mãe, mas o meu pai no sangue empreendedor, ele é muito, sempre foi ativo tanto em causas sociais, tanto no empreendedorismo. Então eu nasci vendo meu pai ajudando pessoas. Então isso já desde pequeno eu fui ensinada a olhar a gente como gente, Adoro. né? Então isso sim, veio a inspiração, né, digamos assim, do meu pai, mas a gente olha e diz assim: eu quero ser um pouquinho disso aí também, É. né? Então, é mais ou menos por aí. Mas veja, o seu pai era uma pessoa. É vivo, seu pai. Sim, Graças a Deus é graças a vivo, Deus. né? Ele é uma pessoa que lida com pessoas. Sim, Ele sabe lidar com gente. sim, Então ele é influente. muito, bastante. Ele é influente. Então Ele é essa. o comunicador nato, Perfeito. Então você realmente herdou esse traço dele. sem dúvida. E hoje, você olhando para o seu pai no Sim, passado, vamos sim. colocar a Tayane agora, olhando para o pai no passado. O que o seu pai fazia que você não repetiria hoje? Eita, vamos lá. É. O que meu pai fazia que eu Porque ele não lidava com repetiria hoje? gente Sim, e você olhava com olhos infantis sim. e parecia mágico aquele comportamento dele. Hoje Tayane Uma, cresceu. sim, uma das coisas, né, como você citou aqui, que eu sempre trabalhei com mulheres e tudo mais, nós que trabalhamos com pessoas, a gente tem aquele sangue de ser o salvador da pátria, Exatamente. né? Esse é o ponto. Então, é muito importante que antes de a gente querer salvar a pátria, a gente entenda o jogo para que a gente não vá junto com todo mundo, não é verdade? Então, assim, eu vejo que é muito importante você olhar o próximo, mas não tem como você olhar o próximo com um olhar de salvador, de curador, né, de alguém que vai ajudar se você não estiver plenamente bem consigo. Então, uma das principais coisas que eu trato em mim é eu estar bem comigo o suficiente para poder estender a mão para alguém de uma forma consciente. Então, e eu sempre vi assim, meu pai ajudar todo mundo e tudo Perfeito. mais, e tá tudo bem, E se porque é a vida sacrificar, dele. né? E muitas vezes, assim, sacrificar o sono, sacrificar isso e aquilo, não medir esforços. E hoje eu sou uma pessoa que eu olho e falo: peraí, tem coisa que não merece minha energia, Perfeito. ache o que quiser, tô nem Tipo, aí, até né? aqui eu vou, daqui pra lá. Exatamente. Ai, que é chato, ignorando, não, não, problema de quem achar, sabe? Eu não ligo. Eu primeiro, realmente, eu priorizo eu estar bem para que eu possa fazer o outro bem também.
Perfeito. Thay, tô muito feliz pra gente estar recebendo você aqui hoje. Gosto muito do seu trabalho, te acompanho. E você tem esse movimento do Sua Linda Conecta e Sim, também é dona da marca Plus Size, né? sim, Miss Plus Size. isso, E você fala muito sobre a mulher que acontece. Eu acho isso perfeito. massa. E o que é que você entende? Ou qual seria o comportamento que impede dessa mulher acontecer? Ixi, negativismo, né? A forma como ela se olha dita claramente quem ela é. Quando eu olho a mulher, até no andar, no falar, no jeito que mexe o cabelo, do jeito que. Eu já sei. Né? Eu já sei ali o que a gente precisa moldar. A gente vê, na postura dela, a gente vê a falta de. O comportamento em si, né? A gente vê a falta do amor próprio, a gente vê a falta, a briga com o espelho, a gente vê vários pontos, nós que já trabalhamos com isso, né? Então, eu trabalho com isso há 10 anos, então isso fica bem claro na minha mente. E aí, quando a gente começa a conversar, a gente começa a ter um direcionamento maior. Mas uma das maiores coisas é a forma como ela se enxerga. Porque é o que eu digo: se você acha que você merece, que você vai conseguir, continua que você vai. Mas se você acha que você não vai conseguir, que você não merece, fique em paz. Não é para você. O sucesso ele não é para todo mundo. Não é pra O todo sucesso, é porque eu quero fazer, eu quero acontecer, nananana. Você quer ou você já está fazendo, sabe? Então tem aquela frase, né? Não fazer para dar certo, fazer até, Até né, dar dar certo. Até dar certo. certo. Então o que É sobre significa isso? tentar, é sobre o Tentar, tentar. persistência, né? Porque se o sucesso fosse para todo mundo, o mundo seria até chato. Seria É verdade. É verdade. Tem que tudo ter assim. sim a meritocracia. Me ajuda, minha gente. Aí Meritó- dá um trava-língua, né? Meritocracia. Meritocracia. Isso aí, eu deixei elas falando, né? Porque, ó, trava-língua é um babado. Mas, assim, existe sim, e é importante isso, porque imagine só, a gente que trabalha tanto, estuda, faz o que faz, às vezes a gente Exatamente. nem dorme para estar aqui no podcast uma hora dessa, Pois é. né, da manhã, num sábado, vocês não estão sabendo a hora que está sendo gravado, mas já vou dizer, é um sábado de manhã. É. Então, assim, aí a outra pessoa que não faz nada, tem que ter a mesma coisa que a gente, Não pode. pera lá, né? É. Não. Ô, Thay, esse olhar sobre a própria mulher, né? Ela com ela mesma, você entende que isso também impede dela enxergar os próprios talentos e que isso é um fator dificultador? Porque ela não, nem reconhece. Muitas vezes ela nem Sim, sim. reconhece. Você olha para ela e fala assim: meu Deus, que mulher! Essa mulher é um vulcão. Mas ela não Exatamente. se vê dessa forma e isso reconhece para fazer com que ela não aconteça? Exatamente. Se ela não sabe se olhar com aquele carinho, amor, cuidado, respeito pela história dela, ela não vai saber qual é o talento dela. Muitas vezes ela tem um talento escondido e ela acha que aquilo é uma besteira, é uma bobagem. Porque para ela é natural. É natural. Não tem aquela história do óbvio precisa ser dito? Eu vejo o talento, eu vejo o talento muito como isso, né? Porque se é óbvio para você, não significa que seja óbvio para mim. Por exemplo, antes de a gente começar aqui, Vanus falou comigo sobre os arquétipos. Eu, apesar de entender um pouco, gente, um pouco quase nada, eu tenho uma base assim, mas eu não tenho a profundidade que ela tem sobre isso. Então, assim, é óbvio para ela, não para mim. Então, você não acredita que o óbvio precisa ser dito e repetido até ficar na cabeça das pessoas? Então, assim, a gente não pode cansar de falar aquilo que é a nossa história, aquilo que a gente faz. Por quê? Hoje eu ouvi. Amanhã pode ser Ana Paula, amanhã pode ser outra pessoa. Então, assim, é muito importante que a gente repita aquilo que a gente acredita, não é verdade? E que também outras pessoas entendam, né, como você perguntou sobre os talentos, essas pessoas elas só vão entender o talento delas a partir do momento que elas souberem de fato quem elas são. Porque sem você saber, ter convicção de quem você é, o que você quer, para onde você vai, não adianta. Você vai estar sempre tendo, qual é o seu talento? Eu sou médica. Qual é o seu talento? Eu sou advogada. Não, mulher, tô falando de talento, não é Eu tô falando de profissão, profissão. não. Com Porque que força. profissão, diploma, qualquer um pode É sobre ter, quem você é. entendeu? Mas e fazer acontecer? O que é que, de fato, quando você chega, qual é a atribuição que as pessoas te dão que, não, isso aqui tem que ser com ela, porque ela faz e acontece. Lembra da pessoa. Aí é o teu talento, entendeu? Sei lá, escrever, olha aquelas loucuras, escrever uma boa carta. Como assim é um talento escrever uma boa? Não, mulher, gente, o povo não sabe nem falar. É. Imagina escrever, ter sensibilidade de escrever uma carta, sabe? Uma carta romântica,
Uma carta com sentimento, Com ainda mais numa era de sentimento, entendeu? ChatGPT, né? Exatamente, sabe? Qual é? Ah, fazer bolo. Como assim fazer bolo é tão comum? Eu não sei fazer bolo. Eu não sei. Eu só sei bolo de Então, massa pronta, sabe? Comprar no entendeu? mercado. Pois é. Desse jeito. Eu nem arrisco a massa pronta. Então, assim, isso é importante porque para alguém que faz bolo todos os dias, a natural. nossa avó, a nossa mãe ou alguém, enfim, é natural. Mas e para mim que de repente, ai, acabei de arrumar um namorado, ai, acabei de casar, preciso, né? Tá ali, fazer um bolo pro meu homem. Cadê? Que eu não sei. É. Aí eu vou para um Google, eu vou para um YouTube, eu vou comprar um curso, eu vou. Então, quer dizer, aquilo que tu acha que não é importante ou que é bobeira, Pode fazer a o diferença. teu óbvio pode fazer a diferença na vida de alguém. É Não é verdade. verdade? E Thay, o que é que você entende, assim, seja essa a diferença entre a mulher que sobrevive e a mulher que acontece? Então. A que sobrevive, ela tá tentando agradar alguém, tá? Ela não tá fazendo isso por ela. Ou é por um filho, ou é por um marido, ou é por aceitação de alguém, ou é por algo que ela ouviu na infância de alguém que talvez nem esteja mais vivo, ou que ela não tenha conexão não, como é o nome? Convívio, mas mesmo assim aquilo travou a vida dela. Então, assim, por isso que eu falo que é importante a gente se perdoar. E o se perdoar significa esquecer, deixar para trás, deixar para lá, porque são coisas que a gente escuta desde a infância, adolescência, que marcam de uma maneira que a gente leva como uma verdade absoluta. Então, por isso é importante o autoconhecimento, porque independente do que acham sobre você, do que falam, do que inventam, ou do que seja verdade também naquele momento, você tem que olhar e falar assim: opa, eu tenho a opção de mudar. Eu tenho a opção de ser melhor, eu tenho a opção de acontecer. Então, a diferença da mulher que sobrevive da que acontece é que a que acontece, ela está sempre fazendo, ela está quer. sempre evoluindo, Ela quer. ela quer. E outra, ela não está na base da perfeição. A mulher que acontece, ela entende que a perfeição não leva a lugar nenhum. quer. Porque o que é perfeito, além de Deus, entendeu? Então, assim, não existe esse negócio de perfeição. Gente perfeita é chata. Gente perfeita é E chata. não age, é Perfeccionista. paralisada. Então, ai, que eu não posso, ai, não vou porque meu cabelo tá assim, ai, não. Minha gente, a vida não Tá querendo acontece. validação, né? Na Porque verdade. além da validação, ela tá sempre buscando algo para não fazer A algo. desculpa. A desculpa, É, né? procrastina, Então, né? Procrastina. Deixa... justificando o fracasso dela. É. Ela tá sempre justificando o fracasso dela. Exato. Então eu vejo isso Eu não claramente. faço isso por causa disso, disso e disso. Mas quantas Exatamente. outras pessoas têm essa mesma situação e fazem muito mais, inclusive? Bem pior, Né? né? Tem gente que tem uma o situação detalhe, bem sabe o pior. que é, meninas? Eu tenho percebido muito que as pessoas querem um milagre, mas não fazem o milagre acontecer. Aham. Quero o peixe, mas Até não quero na hora pescar. de pedir a Deus, pede baixo. Aham. Não tem aquele. O cordão não está conectado né, ao alto, ao eu crístico, ao eu Sim. divino. Então, ora sem fé, Uhum. né? Ora sem fé. Quer ganhar a guerra, mas não vai para o front. Sim. Entendeu? Então é muito mais fácil para quem está de fora perceber os talentos do que ela própria, Isso. porque ela própria não acredita nela. Isso. Aí é interessante. Volta pra gente. Volta sempre, pra gente. Sempre Sim, volta pra gente. e Por eu isso que o quero autoconhecimento que pegar você colocou é de suma importância. isso. Porque não é só sobre o que eu sou, mas é também sobre o que eu quero ser. Perfeito. Porque se eu percebo como eu sou e permaneço aqui, eu vou ficar estagnado. E quem está estagnado não está crescendo. E o que não está crescendo está morrendo. Exatamente. Esse é o ponto nodal de toda a discussão que diz respeito ao autoconhecimento. Não adianta eu me conhecer e não querer avançar, expandir, crescer. Isso aqui é uma terra de provas e expiações, o planeta, Sim. né? Então, se a gente não está evoluindo, a gente está morrendo. A gente tem que buscar essa evolução a todo custo. Então, se você sabe que deve evoluir e não está fazendo nada, isso para mim é suicídio. Sim. Pouco a Para pouco. mim é suicídio, porque a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Se reproduzir aí por se reproduzir, entenda-se muita coisa. Tem gente que não tem filho, mas escreve um livro, abraça uma causa, Sim. vai palestrar, vai ensinar o que aprendeu, Vai ser vai útil. treinar, vai ser útil porque a gente precisa mudar o mundo. Nós somos um, mas a gente pode fazer a revolução Sim. daquelas pessoas que estão perto. Isso porque eu transformo a vida de Ana Paula transforma a vida de Tayane transforma a vida de Andrei transforma a vida de Paulino.
E quando a gente vê, os nossos braços já estão reverberando em muitos braços. Então, a gente está Exatamente. abraçando uma comunidade, talvez, um exército de pessoas que vão trabalhar o bem coletivamente. E Perfeito. muitas vezes a gente não tem noção disso. E acha que o que a gente está fazendo ainda é pouco. Ainda é pouco. E pode parecer pouco para muitos, mas para quem tem a fé na causa e faz acontecer, o pouco representa muito. É por isso que eu acredito na questão de que todos podem. Todos podem. O fato é que, assim como você faz, eu posso fazer, a Ana Paula pode fazer, e todas as outras pessoas podem. O detalhe é, que a gente conversou hoje cedo, eu quero Ou eu ou eu posso? posso? Porque eu posso tudo. Eu e você podemos tudo. Agora a pergunta que fica é: você quer? Porque eu quero. Eu quero ver o mundo melhor. Eu quero transformar o mundo. Eu sou ferramenta. E eu não sossego enquanto eu não ver uma multidão transformada. Essa é a minha missão. E eu sei que essa é a sua missão também. Sem dúvida. Agora me diga uma coisa: por que que você abraçou a mulher? Porque eu sou mulher. Se você funciona, você teria abraçado. Eu falo o seguinte, meu público é 90% de Ou é mulheres. magnético? Eu gosto de mulher, sabe? Eu amo o universo feminino. Sim. E eu vou te falar uma coisa, assim, que eu acho que eu não falo muito sobre isso. Sim. Mas como estamos aqui, né, para falar tudo, eu trabalho desde cedo, né? Então, assim, desde 13 anos eu já trabalho e tudo mais. E desde cedo eu fui ensinada a pescar, sabe? A Entendi. pescar o meu peixe. Então, nós que temos isso dentro da gente, a gente tem a energia masculina muito forte Oh, dentro da gente. é nada. Então, antes de eu trabalhar com mulher, a frase que eu mais dizia era o seguinte: eu que não trabalho com mulher. Eu não gosto de trabalhar com mulher. Mulher é chata, mulher é isso. Eu dizia isso, né? Eu dizia isso. Porque eu olhava, como eu sempre fui muito pra frente de fazer acontecer, Diferente. Você era eu não diferente. tinha, sempre fui, né? Fomos, né? É. Então, assim, eu não tinha esse negócio de, não, eu tava ali pra fazer o negócio acontecer. Então, isso é muito do homem. Isso é muito do homem. Então, eu tinha aquele negócio assim, ai, não vou nada trabalhar com mulher e tudo mais, ok. Até que um belo dia, eu comecei a entender um pouco mais. Eu fui para o Miss Brasil e tudo mais. E comecei a entender um pouco mais do Do universo universo. feminino. Não é tão frágil, né? Sabe? Não, nada de frágil. Não tem nada de frágil. Aí eu falei assim, peraí, que como eu sempre tive autoestima elevada desde criança, né? Eu sempre fui uma criança muito para Você frente, sempre entra para vencer. sempre, sempre, sempre. E não competir com o outro, a competição é sempre comigo. É Então, você com independente você. da colocação, Você e a circunstância, na verdade. Se tem exatamente. outro ali, faz parte do Exatamente, processo. exatamente. Então, quando eu participei do Miss, que eu fui realmente para me conhecer ainda mais, né? Eu fui para viver aquela experiência e foi uma experiência muito positiva para mim. Então, o que é que eu pensei? Eu preciso levar isso para o meu estado também, né? Que o evento foi em São Paulo, enfim. Eu falei, eu preciso levar isso para o meu estado também, porque muitas mulheres estão amarguradas porque não se amam, não sabem quem são, e tudo mais. Isso lá em Você tinha quantos 2015. anos? Eu tinha há 10 anos, 23 anos. E aí já entrou a visão empresarial. Quer dizer, Sim, trazer o total, negócio para total, cá. total, total. Muito bom. Então, eu já olhei como negócio. Como Eu olhei negócio. como negócio. Então, foi ali Foi para que. competir e Aham, já e já trouxe o incutiu a negócio. ideia de negócio. É tão Massa. louca essa história, porque esse mesmo evento que eu competi, anos depois eu comprei a marca. Olha só. Eu comprei o Miss Brasil para mim. Então, hoje todas as franquias quais são minhas. Muito bom. Então, Então o negócio deu certo. oh, É sobre isso, gente. É sobre isso, acreditar. então, é sobre E acreditar, é fazer sobre acontecer. se desafiar, porque assim, eu jamais pensaria em eu ser Miss, sabe? Até porque era um Miss Plus Size, e na minha família,
Antigamente eu era a única gordinha, minhas primas tudo magra, minhas irmãs tudo Barbie, e jamais eu que seria modelo, jamais eu que seria Miss. Então, assim, eu já começo o improvável ali. Então, quando eu fui, participei, vi aquele monte de mulher linda de todo o país e tudo mais, Mas você eu falei mas assim, a oportunidade estava ali, né? total, Mesmo você sendo diferente desse padrão aí, sim, né? Você encontrou, se encaixou, ganhou aham, e transformou no negócio. Filha da mãe. exatamente. Isso é É, é, o- isso é Tayane Salice. E aí, assim, Muito só, bom. só uma coisa, eu fui Miss Alagoas, tá? Eu não ganhei o Miss Brasil. O Mas Miss foi Brasil, representar. eu fui representar Alagoas, mas eu fiquei entre as 10 e meu vestido ganhou como primeiro lugar. Oh, Então, não fui de qualquer jeito. é. Então, assim, é muito bacana porque as pessoas olham e vão sempre pensar assim: ah, o melhor é o que está em primeiro, sabe? Não, Não, nem sempre, participar tá? é E eu não bom. estou dizendo que eu fui a melhor que todas ali, não, não, não. Mas, assim, independente da tua colocação, que alguém te deu, você consigo é o que vale. Superou. Então, assim, olhe bem, eu preferia ser uma Miss Brasil e só ser uma Miss Brasil, um exemplo, ou ser a dona do Miss Brasil. Eu gosto de ser Eu gosto dona. disso. Bate. Amiga, eu gosto de ser dona. Eu gosto de Então, dizer assim, é meu, entendeu? Isso aqui quem manda sou é eu. território. Sobre Entendeu? ter Então, território. quando eu vi que as mulheres muitas mulheres que eu conhecia eram muito do mimimi, aí eu disse assim, como é que eu vou trabalhar com as mimizentas? Aí é onde eu, de fato, entro. Eu entro com a mentalidade de, meu negócio não é para as mimizentas. Então, assim, por isso que a mulher que acontece, quando eu trago a questão da mulher que acontece, é porque tem um público que vai olhar para mim e vai dizer, ai, que mulher chata, que mulher... Problema seu. É, Você ficar aí sem acontecer, você ficar aí, entendeu? Eu não tô nem Continua aí. aí no seu lugarzinho, Entendeu? tá tudo Continua aí bem. no seu lugar, deixa a gente brilhar, entendeu? é. Então, assim, já tem mulheres que, mesmo que estejam ali escondidas, mesmo que não estejam vendo o brilho dela, ela só precisa de alguém que dê a mão, A sabe? oportunidade. Ela só precisa de uma oportunidade. E a oportunidade nós temos É, para essas mulheres, é. entendeu? Você Então, tá, assim, hoje, aí, como eu estava falando no início, o meu público ele é 90% feminino. Aí sempre vem um outro, ai, fala para o homem também, ai, não sei o quê. Aí eu digo assim, gente, eu gosto de falar para mulher porque eu sou mulher, Mas você já pensou? Eu sabe? agora me veio um insight assim. Você nunca pensou em trabalhar, por exemplo, com o público gay? Porque tem muito gay que precisa de alguém com esse tipo de É, perspectiva. Com esse tipo de perspectiva. Alguém que faça uma análise e permita a ele absorver. aham, Absorver conceitos e um potencial no sentido de deixar o armário aham. e se revelar. Ó, eu vou ser bem sincera aqui. Eu não entendo também do público gay, tá? Mas você é muito peru. Eu acho que você tem muito a Não, ver eu com esse sou universo. perua, mas assim, eu amo as pessoas. Entendi. Entendeu? Eu amo as pessoas. Então, se um gay, uma lésbica, um não sei o que, não sei o que, não sei o que, uma mulher vier falar comigo, eu tô aqui. Tá Eu tudo olho como bem. pessoa, eu olho como gente independente. Porque quando a gente coloca nas caixinhas, aí eu vou ter que levantar outras bandeiras que não são minhas, dores que não são minhas, dores que eu não Não participei. viveu, né? Então, qual é a dor que já foi minha ou que é minha, E que que eu você superou, combato, né? que eu me apego e que eu gosto de passar? É a dor do acontecimento, entendeu? De não ter que esperar alguém, de não ter que esperar a validação de alguém, de Pois é, esse realmente conceito é muito bom. isso é o que é o que brilha os meus olhos, Alimenta, né? sabe? É o que me alimenta, porque assim, eu não tenho história triste para contar, minha vida sempre foi boa, mas tiveram momentos na minha vida que eu tive que fazer sozinha, eu e Deus, sabe? Então, assim, independente da caixa que a pessoa se coloque ou esteja, eu não falo com caixas, eu falo com pessoas, eu falo com ser humano. Mas, por exemplo, Então, a gente hoje está tendo um complexo de identidades, perfeito. né? Porque a gente até tem uns forms que a gente tem que preencher com palavras estranhas que a gente às vezes nem sabe. Nem sabe o que é. Que eu, porra, não sei que porra é aquilo. Não sei, tem um nome lá. Cisgênero. Cisgênero, né? Aham. Aí, tá. É, eu não sei, é o travesti, o homem trans ou a mulher trans, Sim. se encaixaria nesse seu contexto de trabalho com mulheres?
você recebe de braço aberto. Porque assim, eu tô falando isso porque Sim. você passa o perfil Aham. de extravagância, de perua, Aham. E coisa eu sou que. um peru. Pois é, perua, você é irreverente, você é pra frente, que se dane o julgamento dos outros, Aham. eu tenho um conceito Sim. mágico sobre Sim. mim, eu assumo essa identidade minha, não é máscara, não é Sim, sou eu mesma. personagem, eu sou assim e dane-se o resto, Uhum. né? Quem não me respeitar dessa forma, o problema é seu. Sim. Eu sou a Tayane Celice, eu sou desse jeito. E tem muita gente do vamos colocar aí, do reino de Andrei, né, Andrei? Do reino de Andrei, que tem esse perfil Aham. e que não tem coragem, como muitas mulheres, Sim. de se colocar nessa posição de assumir a identidade. Sim. E aí a minha pergunta é: você está aberta também para esse público? Porque você disse que é independente da condição sexual. Exato. Você receberia como sendo não uma mulher, mas alguém Aham. que quer ser uma mulher, porque a mulher trans é uma mulher. Por exemplo, eu trabalho. Isso é polêmico, viu, É, querida? Inclusive, Mas tá em alta agora, tá em né? alta, porque eu é, preciso TikTok, saber. né? Ah, eu quero eu ir, eu quero. eu sou da época que homem é homem, mulher é mulher, tá? Tá. Começa por aí. O que você quer ser, tá tudo bem também. Eu não vou parar a minha vida pelo que você quer ser. E eu vou aceitar, eu vou respeitar a tua opinião. Agora, sim, o meu público, ele é feminino, mulher, Biológica. certo? Mulher. Por quê? Se eu tenho um concurso de beleza, Sim. um Miss Brasil, eu não posso colocar um trans no meu evento, porque não é aquilo que eu compactuo. Não é aquilo. Eu não vou depois dizer que, não, gente, ele agora se acha mulher, ela agora se acha mulher. Eu não tenho como explicar isso. Então, para eu não me meter em algo que eu não tenho como explicar, eu não vou fazer. Diferentemente de, Thay, ó, vai ter uma causa LGBTQIA+, e a gente gostaria que você falasse. Você como mulher, você como uma perua, você como uma mulher empresária, empreendedora, eu vou com todo o amor da minha vida. Entendi. Entendeu? Por quê? Lá eu estarei como alguém que vou passar algo para eles, para elas, entendeu? E ali eu não tô aqui eu não tô julgando também, eu tô falando E não tem nada a ver o também que com é. religiosidade, Não, nada não, disso. não. Tem a ver com a Tayane. Aqui são palavras da Tayane. Então, assim, eu vou com todo o amor. Eu vou com todo amor, da mesma maneira que eu vou numa favela dar palestra, que eu vou também nas Perfeito. comunidades, da mesma, eu vou, só que o meu meio, O seu o negócio meu negócio é diferente. Então, assim, se eu quiser é lacrar, nichado só para mulher. exatamente, se eu quiser lacrar, aí eu faço outras Abre. coisas que não vai ser a Tayane, que não vai ser o meu negócio. Entendi. Agora, sim, o meu negócio ele é totalmente mulher e feminino. Eu conheço. Eu ia até perguntar sobre como é que você faz a condução das mulheres nessa jornada e já Aham. conecta com esse assunto que a gente está falando, porque, como você falou no início, você traz a sua dor, o que você já superou e faz a mulher Exatamente. acontecer. E o Isso. que faz com que a mulher não aconteça são dores emocionais diferentes de um trans, Isso. por exemplo. Aham. Porque a mulher passa, por exemplo, por oscilações hormonais Sim. que impactam mulher- emocionalmente na mulher e que o trans Sim. não passa. Aham. Então, durante a sua condução, eu acredito que você lida com isso Sim, e que sem com o dúvida. trans tem outras dores totalmente diferentes. Diferentes. Então, isso impacta no momento, nessa conexão de quem é o seu público, sendo Isso. a mulher biológica, vamos É a dizer. mesma coisa quando eu falo assim, eu não trabalho com homem porque eu não entendo O universo o masculino. realidade, o homem, universo. assim, entendeu? Então, assim, só que eu volto a falar, são pessoas. Isso. Então, o que a gente precisa aqui não é discutir quem é homem, quem é mulher, quem é sapatão, quem é sei o quê, sei o quê, sei o quê. Desculpa a palavra. Mas é isso mesmo. a gente precisa falar de amor. A gente precisa falar de amor ao próximo. Porque, assim, independente da opção sexual, independente do que a pessoa escolheu para a vida dela, qual crime que a pessoa cometeu em um homem gostar de outro homem? Qual é o crime?
É. Qual é o crime de uma mulher gostar de uma mulher? Eu não vejo crime nenhum. E não- Agora, tem coisa que eu não trago pra minha vida. Se respeita, É né? algo meu. É. Eu São coisas respeito, mas é algo meu. diferentes. Mas eles não são criminosos, Não. entendeu? Não, pelo contrário, são pessoas comuns. São pessoas comuns que, da mesma forma que existe mulher que pensa de um jeito, homem precisa hétero, mulher hétero pensa de um jeito, homem que a gente fala assim, a pessoa meio complicada, né? Gente, tem pessoas mais complicadas e tem pessoas amáveis. Então, assim, no total, a gente tem que descobrir o seguinte, tem que discutir o seguinte sobre o amor. Como olhar a gente como gente, sabe? Discutir como é importante você olhar pessoas como pessoas, porque no final das contas a gente não quer ser chamado com ei, psiu, vem cá, sabe? A gente quer ser chamado pelo nosso nome. Por isso que quando eu estou em um restaurante, a primeira coisa que eu pergunto é o nome de quem está me servindo. Então, se você não está pronto para perguntar o nome de quem está te servindo no restaurante, como é que você vai falar de amor? Como é que você vai falar de estar se importando tanto com a opção sexual, com isso do outro, se você não tem nem algo para oferecer de bom também? Então, assim, eu acredito que não seja essa a pauta, sabe? Ai, tá, vai botar um trans no seu evento de Miss, ai, vai falar um trans no teu palco como mulher. Não, não, porque o meu negócio é diferente. Mas não quer dizer que eu não olho essa pessoa com amor. Eu não quer dizer que eu não olho essa pessoa como gente. E eu acho que o que a gente precisa discutir aqui é realmente olhar as pessoas como pessoas, gente como gente. E realmente mostrar, né? Ser Deus através da gente, ser Jesus através da gente, mostrando amor. Porque às vezes as pessoas só querem um abraço, uma palavra, serem ouvidas, e a gente, ao invés disso, está julgando. Por isso que a gente muitas vezes não entende o ataque que vem. Entende? Porque a pessoa já é tão acostumada a ser atacada, 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 que quando ela já está sempre na defensiva. Então, imagine alguém, ao invés de atacar, dizer assim: Oi, Fulana, como ela queira ser, ou ele queira ser chamado, entendeu? Nasceu Gabriel, mas quer ser chamado Gabriela? Oi, Gabriela. Ou se não, não fale, siga a sua vida, sabe? Mas o ataque não é o meu. Não é o meu modo de fazer a Ô, vida. Thay, tem uma frase do Carl Jung que eu falo isso o tempo todo, porque eu sou apaixonada e caso exatamente com isso. Ele fala assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Humano. Que é sobre isso, é gente, é Exato. olhar como pessoa, Muito é trazer essa dignidade de pessoa, independente de ser alto, baixo, gordo, magro, trans ou não, são Exatamente. pessoas, ponto. Isso foi o maior ensinamento, eu acho que o Mestre Jesus nos trouxe, olhar para todos como pessoa, Sim. porque ele nunca excluiu, ele nunca separava, ele só Uhum. agregava. E cada um que sabe os seus porquês. Eu não estou aqui para julgar o porquê de ninguém, sabe? Porque da mesma maneira que eu possa estar julgando alguém, tem um monte de gente falando: a Tayane é isso, a Tayane é aquilo, a Tayane fez isso, a Tayane não fez, a Tayane. Mas quem calça o teu sapato? Exatamente. E quem é a Tayane daqui a 5 anos? Quem será? Ixi, Quem será? aí já quero estar com o meu avião. Ah, Ai, vamos pensar em comprar juntas? amiga, vamos. Pode ser, Porque pode ser. ei, lá os players estão fazendo isso. Pode Junta ser. 4, compra um avião, compra um iate. Ó, eu vou dizer que a Tayane de 5 anos, ela já está em construção, não é verdade? Ela está em construção. E eu vejo uma vida ainda melhor, tá? A vida melhor que eu falo, eu computo ali muitas vidas transformadas, Perfeito. tá? Porque a minha vida, eu sempre olhei, desde criança, eu sempre olhei minha vida com gratidão. Então, assim, independente da situação, aqui não é sobre dinheiro, aqui é sobre espírito. Paz, sabe? É sobre sentir o amor de Deus presente em mim todos os dias. Então, assim, eu sou uma pessoa muito grata. E tem uma coisa até que eu falo às vezes assim, digo, se eu morrer hoje, eu morro feliz, porque
eu fiz tudo o que eu tinha que fazer com o que eu podia, como eu podia. Então, assim, a Tayane daqui a 5 anos, pode ter certeza, ela vem agora numa potência máxima, então ela vai ser mais incrível do que ela já é hoje. Gente, vai ser mais incrível. Eu disse a vocês que ela é irreverente. É assim. Eu adoro isso, gente. A estima elevada, ela é fruto de um autoconhecimento Sim, extremamente estruturado. sim, Porque a gente valoriza o que a gente conquista, o que a gente sim, é, o que a gente faz e, sobretudo, o que a gente tem. sim, Mas o ser melhor, o fazer melhor e o ter mais. isso, Porque ter melhor, eu quero ter mais, sim, né? Porque aí a gente vai vendendo o que já não serve, ou dando, enfim, isso. e trocando por uma outra coisa que seja melhor ainda para Uhum, nós, considerando o nosso conceito de melhor. exato, Porque de repente o que é bom para você não é bom para mim. sim, Nós somos seres individuais e nossas vidas têm, aliás, valores individualizados, né? perfeito, Tudo que a gente vive é subjetivo. sim, Então, o que é bom para você pode não ser bom para mim. Mas eu perfeito. gostei da ideia do avião. Vai ser bom para nós duas. A gente tem Não, aí o povo fica reclamando de São Paulo. Porque São Paulo transforma esse gente andar por cima de São Paulo. É mais fácil. A gente tem plateia aqui hoje, a plateia tem uma pergunta. Não, Maria, é uma pergunta. E É que chamou a atenção. Ela é grata desde pequena pela vida dela. E eu me identifico com essa frase. Porque é tão de tal que tá aí, vamos de palavra de prova. Tipo, todos os meus aniversários eu tenho que comemorar de uma forma que nem fosse parar o mundo. Perfeito. É fotos, é festa, é isso, é aquilo. E é uma fala muito importante, né? Todo mundo tem que ter essa fala pra você. Você tem que ser grato por tudo. E pela sua vida. Faz Perfeito. total diferença. Você trouxe isso e me trouxe uma reflexão também. Eu não sou muito de comemorar aniversário. Eu não sou muito. Por quê? 2 vezes na minha vida, uma pessoa muito especial esqueceu de me dar os parabéns. Eita, marcou. E aí, e foi tipo assim, na adolescência ali, era algo que, né? E eu sempre fui muito animada e tudo mais. Só que aí, mas olhe a questão de pegar um limão e fazer uma limonada. Por que a mulher que acontece? Porque eu decidi acontecer todos os dias. Eu me celebro todos os Independente do dias. dia do aniversário. Independente, não Isso é bom, importa. muito Não importa. Eu não ligo para datas comemorativas. Eu não me apego a datas. Eu me apego a momentos, que o Existência. momento é o hoje. Então, se eu estou aqui agora, a Tayane aqui é o melhor que eu posso ser agora, entendeu? Todo dia é Meu importante. celular desligado, quem quiser ligar, que ligue. É. Quando acabar essa entrevista top, é que eu vou ver, aí vou- entendeu? Então, assim, a questão do 100% presente é muito importante, porque muitas vezes a pessoa está aqui pensando não sei o quê, no feijão que está na panela e que não sei o quê. Gente, para de É o loucura. estado de presença, né? Exatamente. Então, eu gosto desse presente e por isso que eu escolho tanto quem são as pessoas que vão ter minha atenção. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o quanto eu dou e o quanto eu agrego nas pessoas, sabe? Então, assim, isso é muito importante. Então, muitas vezes a pessoa só quer, faz uma festa, mas é um aniversário só, eu vou ser feliz uma vez no ano O só. resto do ano é Vou desgraça. não, eu vou ser feliz os 365 dias e nos anos bissextos também. A gente tá partindo para o fim agora. E aí, Thay, a gente quer que você deixe um recado bem legal para o mundo, tá? Porque Perfeito. você é uma mulher, eu ia dizer uma mulher mundana. Eu poderia também dizer uma mulher rodada, né? Mas ela é uma mulher super inteligente, a sabedoria em alto grau, e eu sei que você tem muito a contribuir com a evolução da humanidade, ainda que na proporção que lhe seja possível, porque a gente não pode estar em todos os lugares nem atingir a todas as pessoas do mundo, mas com certeza quem conhece Tayane Celice não esquece jamais. E, Marcante. e você me fez lembrar uma música que diz assim: se chorei ou se sorri, O o importante é que emoções eu vivi. É uma frase profunda, acho que Roberto Carlos canta. E você representa muito isso. Você tem o dom da vitalidade. Quem te vê passar, não esquece a sua passada, sabe? É sobre deixar marcas reais, porque você é a mulher marcante.
E como essa mulher marcante que a gente nota, que a gente conhece, que a gente comenta, porque você é a sua fala propaga, comentam, visualizam e repercute, né? A gente vê que você está avançando cada vez mais em direção, eu não vou nem dizer ao sucesso, porque você já é uma mulher de sucesso. Mas o sucesso, ele tem os Níveis, graus, né? né? Os graus. Uhum. E aí é prosperidade, é abundância, é transbordo. E quanto mais a gente derrama isso, mais a gente abençoa outras pessoas. Perfeito. Porque eu sei que você não faz só por você. Sim. Você faz realmente pelos outros. A sua felicidade não basta se ela não atingir outras pessoas. Né? Perfeito. Você veio para realmente fazer uma mudança no mundo. E eu te agradeço por isso. Ainda bem que você passou por mim e ficou, né? Nós seguimos aí trabalhando com desenvolvimento humano e saúde comportamental, cada um da sua forma, cada um no seu Sim, nicho, mas o propósito é o é mesmo. o mesmo. É transformar pessoas, é transformar mentes, é ver essas pessoas evoluindo e realmente eu fico muito feliz e muito satisfeita em ter alguém como você na minha vida. Você veio, eu me lembro do dia, da hora, da situação e nunca mais saiu. Com seu jeito Perfeito. irreverente, você vem conquistando muito espaço. Maceió é pequeno, É, São Paulo é pequeno, o Brasil é pequeno. O mundo precisa de você e de mais gente como você, porque fazer a revolução não é fácil. A gente precisa ter as armas certas e perfeito. você não tem a arma certa. Você tem um batalhão, um batalhão. Ela é. Você tem um batalhão dentro de você. Você é muito forte. A gente chama isso de irreverência, mas eu vou mudar o nome. Eu vou dizer que Tayane é uma das mulheres mais sábias que eu já conheci em toda a minha vida. E eu quero te parabenizar diante de todas as pessoas que estão assistindo por isso. Você representa muito pra gente. Ai, coisa linda. Muito. Agora olha para aquela câmera e diz o que você quer falar. Ultimamente a gente tem ouvido muito sobre os maus tratos às mulheres. E isso mexe muito comigo. Eu tenho uma linha de pensamento, de raciocínio, de agir, que eu gosto de falar de coisas boas, eu gosto de manter minha energia alta, mas não tem como ficar calado com tantos de absurdos que vêm sendo notificados, né, noticiados, fora o que a gente não sabe. Então eu estou aqui hoje para falar para você, mulher, que por algum motivo você se sente fragilizada, você se sente fraca, você se sente incapaz, você se sente que não dá mais esse mundo, porque alguém te fez acreditar que você não é merecedora. Porque o feminicídio, ele não acontece com alguém um homem que vê uma mulher na rua e decide matar, não. É um homem que começa destruindo os sonhos, destruindo o lar, destruindo quem ela é. Ele começa dizendo, tira esse batom vermelho. Ele começa dizendo, use uma roupa mais comportada, fale baixo. Então, assim, quando você tiver que mudar quem você é para agradar qualquer pessoa que seja, o sinal já está aí. Então, o que eu digo para você é que você é amada, você é querida, tem um Deus maravilhoso que deu a vida por você, mandou o próprio filho para nos salvar. Então, assim, não desperdice a sua vida por alguém que acha que é o teu dono, porque você não tem dono. Você sim deveria ser a sua dona. Então, hoje eu estou aqui para falar de fato que você não está sozinha. Existem várias outras mulheres que estão aqui, assim como eu, aqui na internet, com as minhas amigas aqui também. Cada uma tem o seu jeito de salvar uma mulher, porque eu costumo dizer que o empreendedorismo salva vidas. Então, olhe com você com mais carinho, sabe? Vai se conhecer, vai dançar a música que você gosta, vai, sabe, estar com uma amiga que realmente te eleva. Houve pessoas que já chegaram em um nível que você até pensava que nunca iria alcançar, ou que nunca vai alcançar. E pode ter certeza, você pode sim. Você pode ser uma mulher incrível, uma mulher que vale a pena conhecer, uma mulher que merece ser amada. Mas para isso você tem que aprender a se amar primeiro. Então, eu costumo dizer que o mundo
nos ama, o mundo nos trata a partir da maneira que nós nos olhamos, da maneira que nós nos tratamos. Então, se olhe com mais amor, carinho, cuidado, respeito, perdão, porque isso vai mudar totalmente a tua vida. E o meu alerta aqui é porque eu não quero que você seja mais uma estatística. Então, para você, homem, que também está assistindo isso aqui, você que de repente tem uma irmã, tem uma mãe, né? Tem uma filha, olhe para essas mulheres com mais amor. Seja brega, dê flores, diga que ama, mande mensagem, porque as mulheres estão cada vez mais ficando com medo. Só que eu tenho um recado também. Tem mulheres aqui, tem mulheres aqui que estão prontas para dizer que elas não merecem qualquer coisa. Então, tem um exército, sim, já levantado e sendo formado para salvar vidas, para salvar mulheres. E não com gritaria, e não com faixas, mas mostrando na placa, mostrando na prática como é ser mulher, como é lindo o universo feminino e que a gente merece ser amada, incrível, próspera, e que quem vier para nossa vida vai ter que ser para somar, senão vai ser Eliminar. jogado fora. Obrigada. Arrasou. Bom. Sobre isso. Essa é Tayane Celice e com esse episódio maravilhoso, com esse recado maravilhoso, a gente finaliza esse episódio de hoje. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Beijo grande. Tchau.